certo? Mas quando falamos sobre, voltando ao tópico aqui, quando falamos sobre inspiração das Escrituras, o Novo Testamento nos apresenta dois textos que são fundamentais. O primeiro se encontra em 2 Timóteo 3,16, eu vou ler porque ele é curtinho, eu vou ler aqui, ó. Assim escreveu Paulo a Timóteo: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E também 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21, ele diz: pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então nós temos aí duas afirmações, uma de Pedro e outra de Paulo. Paulo ele afirma que toda a Escritura ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, né, para instruir na prática da justiça. E que escrituras eram essas que Paulo falava? Devemos lembrar que quando Paulo escreve 2 Timóteo, o cânon do Novo Testamento ainda não estava devidamente formado, ainda estava sendo produzido. E também deve-se considerar que o Antigo Testamento ele ainda não era uma unanimidade quanto a todos os livros que deveriam compor o Antigo. O Pentateuco sempre foi unanimidade, né? Para todos os grupos judaicos do primeiro século, dos séculos anteriores, o Pentateuco sempre foi unanimidade, mas discutia-se ainda a respeito de quais livros do Antigo deveriam ser considerados ou não. Falaremos disso em uma outra ocasião. E o Novo Testamento ele também estava em formação. Então que escrituras era essa que Paulo ele fala que toda a escritura é divinamente inspirada? Obviamente ele estava se referindo ao Antigo Testamento, certo? Como o Senhor Jesus diversas vezes também mencionou, referiu-se ao Antigo Testamento. E também Paulo, claro que ele tinha em mente aquilo que já estava sendo produzido pelos apóstolos, que dos pontos fundamentais para que o Novo Testamento, para que os escritos do Novo Testamento pudessem ser autenticados, né, tidos como ditos de autoridade, era o selo apostólico, ou seja, era ser produzido por alguém que pertencesse ao corpo apostólico ou alguém que fizesse parte muito próxima desse corpo apostólico, como no caso Lucas. Então Paulo ele está se referindo aos textos do Antigo Testamento, mas também àqueles que estavam sendo produzidos em sua época. E de igual forma, Pedro ele traz uma outra afirmação bastante interessante, a qual ele diz que nenhuma profecia nunca foi produzida por vontade de homens. Com isso ele quer dizer que o que nós temos em relação ao Antigo e Novo Testamento não é fruto de uma especulação, de uma conjecturação humana. Não, esses homens eles foram inspirados por Deus, né? Eles tiveram a inspiração divina, o selo do Espírito Santo, para que eles pudessem produzir com firmeza, com certeza aquilo que Deus desejava transmitir ao seu povo, aos contemporâneos da época e ao povo posterior do qual nós agora fazemos parte.